assunto muito importante, principalmente nesses tempos de golpe, e principalmente nas nossas atuações, assim, né? Quando a gente começa a falar de segurança, acho que tem um nível que vai de 0 a 100. Tem um nível negligente, que acho que a maioria das pessoas estão, principalmente das nossas organizações, dos nossos coletivos, mas tem um nível paranoico, que eu acho que também a gente não precisa chegar lá, né? Que é tudo agora, não vou usar meu celular, não vou mandar foto de gatinho pro WhatsApp da família, vou usar o signo, então assim, a gente tem que entender esse meio termo, assim, nem negligenciar as informações, né, o perigo e o risco que o nosso comportamento leva, mas também não ser paranoico, porque também eu acho que algumas pessoas têm motivo para ser paranoico, mas na maioria de nós não precisa também estar nesse nível, assim. Segurança é comportamento. Você pode ter ferramentas, você pode ter acesso às ferramentas, mas se você não entender o que você precisa ter para um comportamento seguro, você vai falhar em algum momento e vai pôr em risco a sua rede, né, de colaboração e de comunicação. A gente costuma pensar que a segurança da nossa rede é igual ao elo mais fraco. E às vezes é a gente que é o elo mais fraco dessa rede, né? Todo mundo tem comportamento seguro. Mas eu também ter toda a segurança para me comunicar com o Marcelo. Me comunicar com o Marcelo e o Marcelo deixa logado no meio dele na Lan House. Então, eu estou aqui cheio de senha, criptografando. E é isso, assim, como que a gente entende que é um modo de pensar, um modo de agir. E não necessariamente ferramentas. Ferramentas tem um monte, a gente pode ter acesso a algumas delas. A gente precisa compreender por que a gente precisa ter esse comportamento seguro. Como eu falei no início, né? Tem que achar o meio termo da negligência para a norma. Acho que também nenhum dos extremos acho que é legal. Assim, acho que a gente tem que achar um meio termo. Assim. Quando você usa a internet, o que acontece? Quer você fique online para conversar com um amigo, enviar um e-mail, comprar um livro, verificar o tempo, ver um filme ou estudar a Guerra do Peloponeso, parece que existe um fio ligando-o diretamente ao que você quer. Mas 1 bilhão de outras pessoas estão ligadas a outro bilhão de coisas ao mesmo tempo. Como é que isso acontece? Isso tem tudo a ver com fazer acordos. Pense no networking como um jogo. Funciona apenas se nós concordarmos em jogar pelas mesmas regras. De outra forma, não é muito divertido. Se você conseguir fazer com que 2 ou mais computadores funcionem juntos, você tem uma rede. Se o seu amigo conseguir fazer também, você tem outra rede. Mas se ambos chegarem a um acordo de que as redes funcionarão da mesma forma, é possível ligar as duas. E você passa a ter uma internet. As regras pelas quais jogamos são o protocolo e internet. E desde que todos cheguemos a um acordo, podemos adicionar mais dispositivos e mais redes até que todo o planeta esteja ligado. É isso que a internet é, uma rede de redes que partilham entre si. Qualquer dispositivo na internet tem o seu próprio endereço único. Algo que você envia através da internet é realmente apenas uma mensagem de um dispositivo para outro. Mas ela não viaja num grande bloco único. É dividida em pequenos pacotes de dados, cada um embrulhado com informação sobre o que é, de onde veio e para onde vai. Desta forma, a sua mensagem única pode, na verdade, tomar diferentes caminhos até seu destino. Então, através do protocolo, o dispositivo receptor sabe como juntar tudo de novo. A força da internet está na sua descentralização. Com tantas ligações possíveis, não existe um ponto crítico único. Se um caminho fica sobrecarregado ou indisponível, os seus dados apenas seguem por outro. Mesmo que uma grande parte da internet desapareça, a sua mensagem ainda pode encontrar o seu caminho. Mas digamos que você usa o provedor internet e o seu amigo está em outro. Como é que seus dados realmente vão de uma rede para outra? Algumas companhias fazem ligações privadas entre si para trocar tráfego.
Mas hoje em dia, mais e mais tráfego flui através de plataformas compartilhadas de serviços, que nós chamamos de pontos de troca de tráfego. Um PTT é um local onde muitas organizações diferentes podem juntar-se e interligar a sua tecnologia. Provedores de acesso, empresas de comunicação, editoras, redes sociais, operadoras de telecom, realmente qualquer um que necessita de tráfego de rede pode beneficiar-se da troca de tráfego. Ao se conectarem a um ponto comum, eles reduzem custos e o tráfego entre eles flui mais rápido e de forma muito mais eficiente. Tradicionalmente, os provedores de internet têm vendido uns para os outros a passagem pelas suas redes, mas para provedores de tamanho similar, toda esta compra e venda pode constituir mais dificuldades do que o seu valor. Muitos deles viram que se apenas concordarem em partilhar livremente a carga de cada um, então o custo de todos cai e o tráfego é movimentado de forma mais fluente. Os provedores podem ter uma única ligação física com a plataforma e, ainda assim, trocar tráfego com muitos participantes. Esta forma de atuação é chamada de troca de tráfego, torna a internet mais rápida e mais acessível a toda a gente. Os participantes no PTT fazem acordos entre si buscando o benefício mútuo. Desta forma, o sistema tende a regular-se a si próprio. Pode parecer que as empresas estão trabalhando gratuitamente, mas na verdade, cada um está provendo uma parte da solução completa para seus clientes, para que o tráfego flua de forma mais eficiente e mais confiável. A internet é aberta, descentralizada e totalmente neutra. A sua inteligência está nas extremidades, não no seu núcleo. Nenhuma organização a controla e é por isso que funciona tão bem. Ao concordar em cooperar, todos nós fazemos a internet acontecer. E é assim que a internet acontece. Guerreiros da Informação. Pela primeira vez na história, máquinas e pessoas estão trabalhando juntas, realizando um sonho. Uma força única e sem barreiras geográficas, sem preconceitos de raça, cultura ou religião. Uma nova era, onde a comunicação mantém a real união das pessoas. Esta é a base da NET. Basta um único clique para entrar dentro da NET. No exato momento em que clicamos em um link, um conjunto de informações é criado. Essas informações precisam de um veículo próprio para viajarem, o pacote IP. Ele então é preenchido, nomeado e colocado em seu caminho. As informações que não couberam naquele pacote serão então colocadas num outro, assim por diante. O pacote precisa agora ser etiquetado com as informações mais importantes, como o endereço do remetente e destinatário, por exemplo, assim como numa correspondência. Particularmente, no caso deste pacote enviado através da internet, ele terá uma segunda etiqueta com funções especiais destinadas ao servidor proxy, que veremos mais tarde. O pacote, então, é enviado para a LAN, a área local de trabalho. Nesta área, estão conectados todos os roteadores e computadores locais
para a troca de informações via cabo. Entretanto, como numa estrada, por mais controlada que seja, os acidentes também podem acontecer. Por essa estrada, a todo momento trafegam os mais diferentes tipos de veículos, como pacotes da Novell, pacotes IP ou pacotes da Apple, por exemplo. É realmente um tráfego muito intenso. E então o roteador local identifica os pacotes com sua etiqueta e literalmente lê as informações que serão necessárias para tirá-lo da área local de trabalho. O roteador, um símbolo de controle deste mundo digital. Ele é sistemático, implacável, mecânico e muito ocupado. É fácil de ver o porquê. Quando o pacote deixa o roteador em direção à internet, ele precisa ainda passar pelo roteador direcional. Vendo mais de perto, o roteador direcional seleciona os pacotes que serão enviados com maior urgência para a faixa da direita ou a faixa mais rápida da estrada. Antes do pacote chegar em seu destino, ele sai primeiro pela sua placa de rede, sendo então enviado para o próximo nível, neste caso, o proxy. O proxy é utilizado por algumas empresas para saber o que está sendo acessado através da internet pelos seus funcionários. É uma forma de segurança também. Como você pode perceber, os pacotes possuem vários tamanhos, dependendo do seu conteúdo. Como consequência, o proxy abre o pacote e lê todo o seu conteúdo, e dependendo do que encontra, o envia adiante. Constantemente, o proxy encontra endereços não autorizados no conteúdo do pacote. E então, este pacote é sumariamente destruído. Mas isso não é tudo. Os que conseguem passar continuam seu destino. Próxima parada: o firewall. Dentro dele, se tem o controle de todas as portas de entradas e saídas, tanto da intranet quanto da internet. Quando o pacote sai do firewall, ele é colocado novamente na estrada por outro roteador, ou bandwidth. Esse roteador seleciona somente os pacotes que serão enviados para um determinado destino, e, eventualmente, alguns são ignorados e destruídos. Os pacotes principais, então, serão finalmente enviados ao mundo da internet. Um mundo interconectado de estações de trabalho que aqui, os roteadores e switches estabelecem ligações entre as estações. Não existe nenhuma proteção. É um plano de espaço, um plano de oportunidades, um plano de milhões de coisas trafegando, aguardando a seu destino, como uma correspondência dentro de um avião.
Mas por causa desta liberdade, você corre o perigo de eventualmente encontrar com o ping da morte. Normalmente, esses pings trafegam na direção contrária, comportando-se como uma informação anormal, trafegando pela web. As vias pelas quais os pacotes trafegam, assim como cabos marítimos, linhas telefônicas e satélites, nem sempre atingem uma velocidade satisfatória, bem como sua disponibilidade, mesmo porque os meios de transmissão são um tanto restritos. Após os pacotes saírem do mundo virtual, a internet, chegam finalmente ao seu destino, passando por um outro firewall. Dependendo da perspectiva que você vê, o firewall pode ser um grande aliado ou um grande muro, onde suas informações poderão jamais passar. O firewall foi projetado para permitir o acesso somente que respeitarem os critérios do administrador de sistema. Como você pode perceber neste firewall, estão disponíveis somente as portas 25 e 80, onde as mesmas estão abertas somente para atividades profissionais. A porta 25 é utilizada somente para a recepção de e-mails. Já a porta 80 é utilizada somente para os arquivos referentes ao servidor de web. Dentro desta firewall, os pacotes passam um a um, sendo minuciosamente checados, e quaisquer pacotes não autorizados para a entrada também serão destruídos, como o ping, por exemplo. Para os pacotes que tiverem êxito em todo este trajeto, continua ainda sua jornada para dentro do servidor de web. Hoje em dia, os servidores de web podem facilmente conterem uma enorme variedade de informação, desde um mainframe até o conteúdo de uma câmera digital, ou mesmo o computador que está em sua mesa. Com uma procura correta, você pode encontrar desde uma pequena receita de frango até todos os produtos de um shopping, por exemplo. Isto é a base da net. Um a um, os pacotes são recebidos, abertos e descompactados. A informação que você solicitou é então transferida para um aplicativo do servidor de web. Os pacotes esvaziados são recicláveis, prontos para serem usados novamente. Enchidos com a informação que você solicita, etiquetados e mandados de volta para você. Voltando através do firewall, roteadores e todos os caminhos da internet. Através do seu firewall e para dentro da sua placa de rede. Prontos para serem lidos através do seu browser. Como este filme.
fala assim, existem pontos de internet, servidor de protocolo de internet. Os provedores trocam informação uns com os outros. Trocam informação uns com os outros, mas a infraestrutura da internet ela é super concentrada. Não dá para ver direito, mas quase todas as informações eles passam pelos Estados Unidos. Né? Então, o site do Brasil de Fato, se eu não me engano, ele está hospedado nos Estados Unidos, em Nova York. Então, está o provedor lá em Nova York. Então, quando eu entro no brasildefato.com.br, ele vai lá e me devolve o site. Então, mais ou menos como está estruturada a rede, né? Os fluxos da internet, eles passam por isso. A China é bloqueada, né? Ela tem um sistema próprio que poucas coisas saem da China para os Estados Unidos. Mas a gente, em todo esse caminho, a gente pode ser interceptado, né? Tem uma linha que leva aqui do Brasil para a África, da América Latina para a África, não sei se exatamente o Brasil também é assim. Mas todo o resto é muito concentrado pelos Estados Unidos, e os Estados Unidos, né, mandam para lá. Então, esse controle da infraestrutura também está concentrado em algumas mãos. Não está aquele vídeo como é mais antigo, fala, a internet é um ambiente de todo mundo, neutro, livre de discriminação, livre de qualquer coisa, mas na prática não é assim. Na prática existe um monopólio dessa infraestrutura, um monopólio das empresas de tecnologia. A gente vai falar um pouquinho mais delas também. Thaís, vou fazer uma pergunta que pode soar meio besta, assim. Essas linhas aí, elas são físicas? Como é que é a comunicação entre esses... É cabo, é satélite? É isso aí? Tá. Então, na verdade, essas linhas... Fibra ótica. Fibra ótica, que passa por baixo do oceano. E tem alguns submarinos que o objetivo deles é exatamente clipar esses cabos e roubar todos os dados e interceptar essa comunicação. Então, é tudo físico, não existe... A nuvem, que é bonitinha, né? A gente fala, tá na nuvem, minhas informações estão na nuvem. A nuvem não é aquela coisa fofinha que tá ali, não. É um container de informação, geralmente lá no Texas, nos Estados Unidos. A gente vai mostrar também aqui. Mas então, quando a gente pensa em nuvem, a gente pensa assim, tá na nuvem, tá tudo na nuvem, né? Eu me conecto no meu aparelho celular, com o meu e-mail, chego em casa, já baixa tudo. Não é nuvem, não é essa coisa bonitinha, tem toda essa coisa física, um monte de cabo passando por baixo do oceano e ligando a gente a um monte de lugar. Então, entender isso é importante. Então, a nuvem é isso aqui, ó. Isso aqui são o data center da Google, que fica lá no Texas. E cada vez mais eles constroem containers e mais containers de nuvens para a gente, né? Então, se você olhar, milhões de computadores armazenando tudo que a gente faz, todos os e-mails. Como é que a gente garante que eu deletei uma informação, uma foto e o Google apagou? A gente tem mecanismos para fazer exclusão lógica apenas, não excluo fisicamente, eu só mudo um atributo dessa foto, essa foto não vai ser exibida mais para o dono da foto, mas eu posso ter armazenado aqui todas as fotos, todas as mensagens que eu já enviei e eu apaguei depois achando que estou seguro. Então entender isso é importante. Tem uns andares só de refrigeração para manter esses data centers. Então, essa foto de 2015, mas é aqui que nossos dados estão localizados. Se a gente pensar em nuvem, pense nisso aqui. Assim. Então, acho que entender desses riscos que a gente corre, né, de onde estão as coisas, é importante para a gente entender a nossa ciência mesmo. Fala, beleza, que foto eu quero deixar, que informação eu quero deixar no Google, por exemplo, e como eu vou armazenar ela lá. Vou armazenar simplesmente, né, um texto, um documento, eu posso também fotografar e deixar lá, para tudo bem, para guardar. Então, essa é a ideia, a criação da internet foi com esse pensamento mesmo, assim, que era exatamente a gente, o criador da internet, ele lutou muito para que a internet fosse livre, né? Fosse realmente, não precisasse pagar e tal. Então, apesar do nascimento da internet, né, o pensamento era realmente ser um lugar, um espaço onde tivesse neutralidade, onde a gente não tivesse discriminação. No fundo, é isso que acontece. Se a gente olhar as pessoas que, por exemplo, postam as coisas no Wikipedia, né? O Wikipedia que é um grande também mito, assim, é democrático, né? As pessoas
colocam suas informações ali, todo mundo colaborativamente constrói os artigos, as coisas, mas se a gente for olhar quem faz a Wikipedia é o pessoal eurocêntrico, assim, não tem muita participação norte-americana, do sul global, né, na produção do conhecimento que está ali disponível. Então, tem muita concentração e não é uma coisa assim tão bonitinha como a gente pensava no início. Aí em 2000, eu não lembro quando foi, mas teve uma declaração, em 96, a declaração do cyberespaço, né, como que a gente, declaração da independência do cyberespaço. A internet foi criada nos anos 1960, 96, beleza. Como que a gente vai entender esse cyberespaço, esse espaço etéreo, parece quase etéreo. Então, o John Perry, ele falou, estamos criando um mundo em que todas as pessoas podem participar, sem privilégios e preconceitos, olhando de raça, poder econômico, força militar e condição de nascimento. Então, essa era a ideia dessa nova coisa que estava sendo criada. Mas, na verdade, a gente tem vários monopólios. A gente tem até uma sigla chamada GAFA. Google, Amazon, Facebook e Apple. Eles dominam tudo. O Facebook chegou na Índia e falou assim, vou dar internet de graça para todo mundo. Mas, na verdade, a internet de graça é o Facebook. Então, assim, eles querem dominar. O Facebook tem um plano de fazer com que as pessoas entendam que a internet é o Facebook. Porque ele vende tudo que é nosso. Né? Então, se você não paga por um serviço, você é pagamento, né? Suas informações são pagamento. Então, se a gente olhar os 5 sites que mais são vistos, né, no mundo, mundialmente, todas as pessoas têm a visualização diária nesses sites. Né? Quais são os 5 que são mais vistos diariamente? É o Google, YouTube, que é do Google, Facebook, Baidu, que eu acho que é um site chinês, e Wikipedia.org. Se a gente olhar aqui no Brasil, a Globo.com está em 6º. Então as pessoas acessam o Globo.com diariamente e era o 6º site mais acessado. Ela perde para o Google, o YouTube, ela está muito parecida com o acesso internacional. Mas a Globo chega e olha o perigo que é isso, né? As pessoas se informam pela Globo.com no Brasil. Então, é muito importante a gente entender. Se a gente olhar o monopólio de buscas, né, e essa informação é recente, foi da outra oficina. Então o Google ele ganha quase 92% das buscas. Então o mundo todo busca informações na internet pelo Google. E o Google, quando você busca essas informações, armazena tudo que você está buscando. Se você não se precaver e não navegar de forma anônima. Então, além de monopolizar, né, de ser o maior site de busca, ele ainda vai gravando tudo que você está fazendo ali. Os nossos aparelhos celulares, eles têm capacidade de estar gravando tudo que a gente está falando aqui. A gente não sabe, ainda mais quanto mais os celulares novos, a gente não consegue nem tirar a bateria, né? A gente não consegue tirar a bateria. O que tem aqui dentro, a gente não sabe direito. Então, pode ligar a câmera, pode estar gravando o que a gente está falando. Então, às vezes acontece isso mesmo. Várias vezes acontece, a gente está falando depois do almoço, chega no trabalho, está sugerindo coisas. Não fique paranoico. Não, tem que saber que tem essa capacidade, você está gravando. Por exemplo, às vezes seu GPS está desligado, você não tem nem 3G, mas se você ligar o Maps, ele está lá, assim, a pontinha ali, ó. Por quê? Né? Primeiro porque as empresas telefônicas, elas precisam de alguma coisa para saber que você está ligando, você está ali com aquele aparelho, para ela te conectar a uma torre de telefonia. Mas assim, como esse negócio está sendo cada vez mais uma caixa preta, né? Um negócio obscuro que a gente não sabe o que tem dentro, cada vez mais os sistemas operacionais estão sendo customizados para cada aparelho, tem muito perigo, de verdade. Assim. Então a gente vai refletir sobre o uso do celular, de vez em quando a gente está falando, mentira, Google, não está falando nada disso, não, é tudo brincadeira. Porque a gente vai falar um pouco do celular, a gente vai ter que entender mesmo, assim, tem horas que não deve ser levar o celular. Porque mesmo desligado, as pessoas indicam tirar a bateria, mas agora no meu eu não consigo tirar a bateria. Então mesmo eles têm a capacidade. O Snowden revelou alguns softwares que liga seu aparelho, liga o microfone, capta coisa, mesmo ele desligado. Então assim, capacidade tecnológica existe. E
como é um negócio que a gente não sabe o que é aqui dentro, então é perigoso, de verdade. É isso assim, como que a gente entende os riscos, o quão vulnerável a gente está, e entende assim, beleza, um papo desse talvez não precisasse, né, de ligar no celular, mas essas informações e reuniões importantes que vão decidir um monte de coisa, é prudente a gente deixar o celular no ponto, de verdade, não é paranoia. Né? Principalmente quando a gente é alvo, assim, porque talvez um cidadão comum não vai ser alvo nunca, mas se eu me torno um alvo, é muito fácil. Se eu não tiver um comportamento mais seguro, é muito fácil. A Polícia Federal, a NSA, entra em mim. Tá, e aí voltando a falar desse monopólio, né? O Facebook tem mais de 2 bilhões de usuários que provavelmente acessam quase todos os dias essa plataforma. Então, assim, quase a metade da população mundial, um terço, acessa o Facebook todos os dias, quase todos os dias. Então, olha o perigo. E a gente acha, quando, assim, alguém já leu, aceita os termos do Facebook, tudo é deles. Fotos, seus pensamentos, tudo que está lá é deles. Você não tem nada, você está ali só usando uma conta, mas se eles quiserem falar assim, é tudo meu, você não tem mais acesso, então você vai fazer isso a qualquer momento. Então, assim, o desafio é como também, né, como superar essas redes sociais, porque tipo, a gente de comunicação precisa usar, né, para atingir mais pessoas. Então, assim, como que a gente amadurece uma nova rede social? Enfim, acho que esse é uma pegada que a gente tem que começar a pensar. Porque não dá para ser do Facebook, o Brasil só vai ser do Facebook como, assim, né? Atualmente, pensando na conjuntura. É ali que a gente tem muitos acessos, o WhatsApp também a gente tem muitos acessos, mas tudo do Google. Também o Facebook manipulou, acho que em 2015, se eu não me engano, também fez teste de manipulação de sentimentos com os usuários, sem ninguém saber. Tipo assim, de vez em, você estava lá navegando, aparecia a foto do seu ex ou da sua ex no seu timeline, assim, sabe? Para identificar qual a reação, qual o sentimento que aquilo te provocava. Então, vazou de algum jeito que eles estavam fazendo esses testes. Não só isso, mas coisas de cunho político. Então, ele te sugere uma coisa não totalmente diferente da sua ideologia, né? Tipo, ele te faz a bolha para ver o que isso provoca em ti. Assim. Então, isso vazou, mas quantos experimentos eles fazem? Eles mudam o algoritmo, agora as agências de notícias não tem mais prioridade. Então a gente caiu muito o acesso e o compartilhamento de informações no Facebook porque eles mudaram o algoritmo, agora privilegiam família, relações pessoais e a sua página ela vai ser entregue menos. Né? A única coisa que ele entrega para 100% dos seus amigos é a sua foto do perfil. E se você mudou o relacionamento também, ele entrega para todo mundo. Ele aparece, não quer dizer que eu postei algo no meu Face que todos os meus amigos vão receber, às vezes não recebem. A única coisa que é garantida é a foto do perfil, e eles mudam isso sempre, tá? No início também vídeo, e aí depois eles começaram a priorizar o vídeo do próprio Facebook, que não tinha antes. Então se você subisse um vídeo do Vimeo, do YouTube, ele entregava também a mais pessoas. Aí depois ele começou a priorizar os vídeos diretamente no Facebook, porque é deles, né? Então, e a gente concorda que aquele vídeo é deles. Então eles estão manipulando o tempo todo. Teve, você tem aqui. Agora o caso mais recente, né? O Zuckerberg foi lá sabatinado no Senado dos Estados Unidos porque tem suspeitas que eles interferiram nas eleições. Com essa Cambridge Analytica, que está vindo do Brasil para a eleição, eles manipularam os dados e tem essa suspeita que ele influenciou as eleições lá. Então, assim, 2 bilhões de pessoas acessando isso todos os dias, sendo expostos a experimentos, a um monte de coisa que a gente não sabe. O cara desse Cambridge Analytica tem um brasileiro que está vindo para ganhar essa eleição. Ano passado que saiu a reportagem dele. Ele falou, tem que candidato, tipo assim, meio que dando a entender que não iria topar a candidatura do Bolsonaro, né, para fazer isso. Mas ele deu uma suspeita assim, a gente pode explorar, por exemplo, o Estado mínimo. Ele começar a criar um movimento em torno de Estado mínimo, então as pessoas começarem a achar que tem que ser pensamento. Então, o quão perigoso é isso, os nossos dados estarem lá e essas manipulações, né, que eles fazem para ter uma hegemonia. Já tem, né, mas perpetuar essa hegemonia de pensamento.
Eu estava lendo que o Dória também em São Paulo, ele usou muito de empresas de tecnologia de dados para fazer um monte de coisa também. Então, tipo, você estava lá em São Paulo, na época da eleição do prefeito, todo mundo ficava, indústria da multa. O que é indústria da multa? Porque a classe média não quer respeitar a velocidade mínima e aí toma multa. E aí começou a criar esse pensamento que era a indústria da multa. Porque o Haddad ele tinha diminuído a velocidade na marginal. Isso diminuiu um monte de coisa, né? Teve mais lucro, porque a gente tinha menos acidente. Você andava mais devagar, mas você sabia que aquele percurso era o mesmo. Você não tinha uma imprevisibilidade de ter um acidente fatal. A velocidade média da cidade aumentou. Oi? A velocidade média aumentou. A velocidade média aumentou, diminuiu um monte de... Aumentou leito no SUS por conta dos acidentes que tinham que levar para o SUS. Só que as pessoas ficavam repetindo, indústria da multa, indústria da multa, indústria da multa. Foi uma das coisas que essa galera que analisa dados começou a criar, né? E a disseminar e a gente vai caindo como passo. A gente assim, né? Então, qual a relação desse pessoal com a infraestrutura ou nenhuma? São donos diferentes? São donos diferentes. Não tem nada a ver. Porque se fosse eles, eu ia querer tudo. A infraestrutura e o Mas o pessoal. Google tem tudo. O Google tem que discutir, né? O Google tem tudo. O Google tem infraestrutura, o Facebook não, mas o Google tem. Aqueles data centers ali, aqueles cabos de fibra ótica, o Google passa. O Snowden ele falou sobre isso, né? Tipo, a gente vai falar um pouquinho mais tarde da vigilância em massa, é isso. Tudo que passa por lá, eles duplicam. Então tem a mesma quantidade de informação gravada e eles podem usar isso. O Snowden denunciou isso. Que ter essa vigilância em massa é mais barato vigiar todo mundo do que vigiar só um alvo. Então tá tudo lá. Tudo que ele subiu no Google tá lá guardado. Porque se eu me tornar um alvo, eu consigo Rastrear. ser rastreado. E por que o Google não compra Facebook? Eles são os mais ricos, aí eles estão brigando para ter mais milhão na frente, né? Eu nunca pensei, não é só porque, né? Nessa ideia do monopólio, o público compra tudo. Mas eles não são monopólios nas frentes deles, assim. São os olhos. Eles são muito poderosos. Monopólio total, eu sou Então aqui, dos 8 homens mais ricos do mundo, isso acho que é dado de 2017, 3 são de indústrias de tecnologia, né? A Microsoft, o Amazon, Facebook. Então, esse lance da internet neutra, livre, discriminação, preconceito é uma ilusão que na verdade não acontece. Então eles são os mais ricos, eles estão sempre entre os mais ricos do mundo. Se você for olhar em cada país, sempre tem alguém do Google, alguém do Facebook, alguém da Amazon. Aí quando de vez em quando aparece, a Microsoft aparece, mas eles estão milionários. E aqui no Brasil, esse rapazinho aí de 35 anos também é o 5º homem mais rico, em 2017. 2017, acho que sim. Ele é do Facebook. Sabe? Tá bem, 35 anos eu tenho 25 bilhões na minha conta bancária. É um negócio de impressionar mesmo. Então é isso, assim, quando a gente fala, o que é que tá acontecendo na internet, é isso que a gente tem que estar atento. Além de ser das vulnerabilidades que a gente tem um poderio econômico, um mapa econômico que está cada vez mais criando desigualdades, né? Cada vez mais a gente está nas mãos deles. Então, se você não paga pelo serviço, o pagamento é você. De verdade. Então, voltando um pouquinho aqui das vulnerabilidades que a gente tem, né? O vídeo no início, que a gente não conseguiu ver direito, mas ele mostra mais ou menos um pouquinho. De como que a gente, o que acontece, né? Então eu tenho o meu Wi-Fi, aqui a gente se conectou ao Wi-Fi Sigpet MG. Então estou no meu computador, eu me conectei com um modem, né? De Wi-Fi. Esse modem a gente está conectado a uma rede. Vivo, Fibra, Claro, NET, né? Que é o provedor NET. Esses provedores eles precisam
trafegar sua informação para me comunicar com outra pessoa. Então, isso tem roteadores que podem estar no meio do caminho, né? Entendendo a melhor rota, porque o segundo vídeo ele mostra mais ou menos, eu vejo a melhor rota, se tiver muito tráfego aqui, eu mando para outro canto, para ele tentar chegar mais rápido às informações. Aí chega no Vivo Fibra, que é o outro provedor de internet da outra pessoa que eu estou me comunicando, e essa Vivo Fibra vai para o meu Wi-Fi, roteador Wi-Fi, e chega no meu computador. Então, esse mais ou menos é o que acontece na nossa comunicação na internet. E aí quem paga mais tem uma rota menor, por exemplo. Quem paga menos vai para uma rota mais trafegada, existe isso? Na rua de banda. É, na rua de banda. Então, mas tem uns golpes em relação a isso, né? Até hoje é banda. Então eu tenho contrato 10 megas, 100 megas. Então isso é a banda que eu tenho para trafegar as informações. Só que tem uns projetos aí rodando, que é para seguir a neutralidade da rede, que eles podem modular. Além de eu comprar os 10 megas, eu posso falar assim, você só vai ter acesso, se você quiser acessar a Netflix, você vai ter que pagar mais. Que é o que eles chamam de neutralidade da rede, né? Quando quebra essa neutralidade, porque o jogo é pacote, qualquer tráfego que vai vir, tem minhas 10 megas de banda, vai trafegar 10 megas. Eu quero baixar o torrent lá, eu vou baixar o torrent porque eu vou ter aquela velocidade. Mas o que eles querem passar para o Brasil, que eu não sei o nome, esqueci o número, é que a gente fere essa neutralidade e eu consiga interceptar e saber assim, para o Fred ver Netflix, ele vai ter que pagar mais, senão eu não vou deixar ele trafegar a Netflix. Ou para trafegar tal coisa, para usar o Spotify, ele vai ter que me pagar mais. Mas então as teles estão no lobby danado para mudar essa neutralidade e ferir isso. Tá, e aí uma outra fotinha daquele mesmo de como funciona a internet. Então, a gente tem o nosso computador conectando ao provedor, conectando ao nosso modo de trabalho, conectando ao provedor. Esses provedores, eles têm cópias dos dados, por segurança, porque eu posso precisar recuperar algumas coisas, mas também isso nos torna bem vulnerável, né? Então eu armazeno, eu tenho umas cópias das informações e isso também é vulnerabilidade. Os próprios servidores também podem ter essas cópias guardadas em locais que você não sabe e que estão lá. Isso está querendo dizer que, da mesma forma que a Google tem aquele container lá no Texas, o meu provedor de internet aqui, a NET, a Vivo, tem também um deles lá. Tem coisas que são restrições legais, que eles precisam guardar por tanto tempo, as informações. Então tem... cibernética, etc. Então tem essa cópia, não necessariamente querendo nos fazer mal, mas às vezes precisa guardar porque, eu quero saber a ligação que eu fiz há 3 meses atrás. Acho que legalmente no Brasil eles precisam, acho que são 90 dias que eles têm que guardar. Mas essa vulnerabilidade que a gente está correndo. Então aqui, como é que a gente pode ser interceptado, né, a nossa comunicação. Então desde um hacker, meu vizinho, que quer saber o que eu ando fazendo na internet, então é por isso que a gente deve colocar uma senha segura no nosso roteador, trocar de tempos em tempos. Então pode ter um vizinho querendo me, saber o que eu ando fazendo para, vingança ou alguma coisa assim, que acontece às vezes, né? Pode ter o administrador da Vivo, por exemplo, querendo também bisbilhotar as pessoas. Pode chegar um advogado com mandato de segurança para me dar os dados daquilo ali. Pode ter a própria polícia ameaçando alguém para também querer saber o que anda rolando com alguma pessoa. Na internet como um todo, tem a NSA, que também tem acordo com alguns, com Google, com um monte de coisa também, que pode interceptar e entender, ter acesso aos nossos dados. Pode ter o administrador do site que eu estou navegando, então, se a gente administra o Brasil de Fato, eu posso chegar lá, quem está acessando o Brasil de Fato, posso ter acesso a essas informações. E, enfim, a gente está vulnerável nesses pontos. Por isso que é importante a gente Peraí, entender. o cara lá, o técnico da Vivo, aquele cara que tem um uninho com a escada em cima que mexe no poste lá, se quiser ele pode me grampear? Ele pode grampear fisicamente, mas o administrador do sistema também pode. Ele tem acesso. As pessoas têm acesso, né? Teoricamente não deveria usar de forma, mas dizendo assim, a gente é vulnerável, dá pra fazer, é possível. Estou dizendo que o técnico vai lá e toda vez que ele vai instalar, ele vai grampear alguma coisa, mas vai saber, né? Vai saber o que acontece. Mas assim, esses pontos, a gente está vulnerável nesses pontos.
Por isso que é importante a gente entender a vulnerabilidade para falar, beleza, como que eu posso, dado essa realidade, que talvez aconteça, talvez não, mas como que eu posso me precaver? Mas meu vizinho conseguiria me hackear como? Ele tem que ter Ele pode conhecimento, ganhar se né? sua senha, por exemplo, ele pode te conhecer, a sua senha pode ser o nome do seu gatinho, ou o nome da sua namorada. Não, a senha do Wi-Fi? Sim, ele pode tentar cobrar a sua senha. Não, com a senha do Wi-Fi ele me hackeia como? Porque a sexta-feira vai estar na sua rede. E ele vai poder descobrir, se ele quiser, ele vai poder conectar no seu computador e pegar dados. O seu computador é ligado à rede, você está ligado à rede e ligado ao seu computador. Entendeu? Todo mundo tem aqui no Sindicato MG. Sim, está todo mundo É fácil de entrar no seu notebook. É possível, sim. Se tiver, mas tem que Isso ter não é conhecimento, né? Então, E se eu sou Você vai ensinar pra gente? Pegar o nude dos outros, né? E se eu tô com o sinal, eu distribuo o sinal e as pessoas acessam ele, eu consigo? consegue. Não é tão simples assim, agora já todo mundo está aqui, tem que tentar quebrar, né? A forma mais fácil de quebrar, quebrar essa segurança é a engenharia social, é a forma mais fácil. Eu vou te roubar entrando na tua casa sendo convidado por ti. É o caminho mais simples, mas tem outras ferramentas que você pode quebrar. Isso é perigosíssimo a gente acessar o Wi-Fi sem senha, no aeroporto, tudo. Que massa, Wi-Fi sem senha. Perigo. Acessa para falar para fazer besteira, mas não dá acesso, porque tem mecanismo. Eu posso me conectar, a gente está na mesma rede, que eu posso saber o que está rolando no computador dele. Se ele, ele tem forma de se proteger melhor. Por isso que a gente está aprendendo algumas ferramentas. Eu posso mandar o seu driver de DVD abrir sozinho, se eu souber. Foi assim que aqueles famosos tiveram as fotos do celular roubadas, né? Porque acessaram com o celular na rede pública e alguém não intencionado, sabendo que ela ia usar a rede pública, acessou o celular, tirou fotos e publicou e tal. Por isso que a gente tem que ter antivírus, a gente tem que ter algumas atualização do Windows, quem usa o Windows, a Windows, né? Que acha que são de segurança, porque são formas de barrar um pouco. Né? Às vezes a gente navega na internet e tem um monte de atualização, um monte de instalação feita e a gente nem sabe o que está rolando. E aí isso abre brecha para ter um programa, um vírus ou um malware que vai copiar os teus dados e vai te mandar. Então o teu vizinho ele pode, numa brecha, acessar e colocar um vírus na tua rede, que copia todos os seus dados e manda para algum lugar. Então, você tem que se precaver com algumas ferramentas. Assim. Claro, você acha que se a NSA estiver atrás, eu acho que é mais difícil, assim, né? Porque eles têm o poderio e tal. Além do antivírus, o que você falou antes? Oi? Além do antivírus, que é uma forma de preservar, qual que é o outro? Tem atualizações do sistema operacional, atualizações dos programas, porque essas atualizações elas corrigem falhas de segurança, né, melhoram algumas coisas. Então é sempre bom a gente estar. A gente usa os aplicativos, as ferramentas, a gente está com eles a versão mais atual. É sempre importante a gente estar atualizando, porque geralmente nesses patches de atualização vem coisas de segurança. Que falhas que eles identificaram, eles resolvem. Tem um antivírus que é de graça, que eu já vou falar também que tem problemas, né? Tem. A gente vai falar de um que o Avast, que é um gratuito para pessoas físicas, e ele é de código aberto, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, software livre, software de código aberto, né? Porque a gente acha que o Signal é mais seguro do que o WhatsApp, porque o código do Signal, a construção do software é aberta, então a gente consegue ver o que ele realmente está fazendo. O WhatsApp é fechado, ele diz que encripta de ponta a ponta, mas a gente não sabe direito. Então a gente dá preferência a softwares que tem esse código aberto, porque tem uma comunidade que avalia, de fato o Signal tem segurança, porque a gente viu o código, como é que ele funciona. Mas o WhatsApp, eu já recebi recentemente que o WhatsApp ele tem um link que ele é aberto, qualquer pessoa pode abrir e acessar, que está exposto na internet, eu fiquei muito confuso. E aí o grupo que eu faço parte não tinha link e passou a ter, eu entendi. Um grupo pequeno, fechado. Link. Acessar o WhatsApp pelo link. Entrar no grupo, né? Entrar no grupo pelo link, sim. Então o WhatsApp ele é visível pela internet. Tem web
WhatsApp, né? Também que você... Mas você tem que estar com o seu celular próximo para ele acessar. Você pode acessar pelo web o WhatsApp. Mas aí você autoriza, né? No WhatsApp você fala, eu vou acessar pelo web. Tem um QR Code. Você tem que ir na hora lá. Escanear. Aí você pede segurança. No computador, o Zap pelo celular é mais seguro do que pelo computador. Isso. E é muito mais chato de usar. Mas se a gente for falar do bobagem, não precisa, pode usar pelo web. O importante é as informações que são sensíveis, que põem em risco a nossa segurança da nossa rede, que a gente precisa refletir, assim, não ando sinal de fumaça, vou entregar um pendrive na mão do Elber, e não andar por coisas que isso. Tá, sobre vulnerabilidades na internet, vocês têm alguma dúvida, além dessas que já circulou aqui? Agora a gente vai falar um pouquinho do modelo de vigilância, o que o Snowden denunciou aí para nós. O reencontro, um ano depois de chacoalharem o planeta com revelações que expuseram os maiores segredos do sistema de espionagem dos americanos e seus aliados. Desta vez num quarto de hotel em Moscou, a milhares de quilômetros de Hong Kong, onde o ex-agente da NSA, a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Edward Snowden, entregou ainda não se sabe quantos documentos ultra-secretos para o jornalista Glenn Greenwald, americano radicado no Brasil, e para a documentarista, também americana, Laura Poitras. You know, it was so good to see them again. They've walked through hell and back to report this story, and they've really been put under a microscope, put under scrutiny by all the most powerful governments in the world. And I think they stayed on the right side of the line. They worked to minimize harm, and they worked to maximize public gains again and again and again. And you can tell when I give them a hug, I see that they understand that, they have gone through probably one of the hardest years of their lives. And they've come out on the other side with their heads held high. Os documentos, publicados principalmente pelo jornal inglês The Guardian, pela TV Globo e pelo americano Washington Post, revelaram que os americanos monitoram bilhões de pessoas no planeta, registrando a chamada metadata. Quem falou com quem, quando, por quanto tempo. Também registra todo o conteúdo de comunicações por e-mail, telefone ou redes sociais de vários países. Espionam empresas, a chinesa Huawei, de tecnologia de comunicação, a Gazprom, estatal russa de gás e petróleo, e a brasileira Petrobras. Até o Ministério das Minas e Energia do Brasil foi hackeado com a ajuda da espionagem do Canadá. Chefes de Estado têm suas conversas telefônicas e até mensagens de texto interceptadas. A presidente Dilma Rousseff foi um dos alvos. A chanceler alemã Angela Merkel também descobriu que suas ligações eram ouvidas e reagiu forte. O assunto foi parar na ONU. Embaraçou autoridades americanas, pegas no flagra, espionando aliados. E Snowden, que de Hong Kong tentava fugir para a América do Sul, foi parado no meio do caminho. O governo americano revogou seu passaporte. Snowden ficou quase 3 meses no limbo, na área de trânsito do Aeroporto Internacional de Moscou, sem poder entrar no país nem sair. Em agosto do ano passado, conseguiu asilo na Rússia. Edward Snowden se apresentou como responsável pelo vazamento logo que os primeiros documentos foram publicados. Segundo ele, para evitar que inocentes fossem perseguidos. Mas desde então, se afastou dos holofotes. Então, o Snowden ele denunciou isso, né? Tipo, existe um poderio da NSA que está chamado vigilância em massa. Então, é mais barato gravar tudo de todo mundo do que buscar os alvos e tentar interceptar só aquelas conversas. Então, é isso que eu falei, assim, tá tudo guardado, se a gente é exposto, né, Google e tal. Mas se a gente, enquanto a gente não se torna um alvo, ok. A gente não está correndo risco. Se a gente tornar um alvo, como foi o chefe de Estado, né, Petrobras, várias coisas assim, eles estavam interceptando todo mundo em conversa, com certeza
interesse econômico, né? Ou de interesse, talvez. Então, é isso que a gente vai falar um pouquinho agora do estado de vigilância em massa. Tem um investimento, e aí o Snowden ele revelou esse documento. Então tem um investimento crescente e a cada ano várias empresas elas vão entrando nesse acordo, um grande acordo internacional, de dar os dados da gente, de entregar os dados que tem. Assim. Então a Microsoft foi uma das primeiras, depois o Yahoo, o Google já entrou em 2009, o Facebook entrou no final de 2009. Então, faltava, porque eu acho que é um produto celular, YouTube, Skype, AOL. Isso foi até 2013, né, que foi quando o Snowden começou a denunciar. Então, não se sabe quantas mais empresas estão nesse projeto PRISM, que é de coletar os dados dos nossos, né, os nossos dados que a gente está fornecendo ao usar aqueles sistemas. Então, foi bem chocante saber disso, saber dessa vigilância em massa que acontece, e o Snowden pagou com o exílio lá. Então, chamado Big Eyes, Five Eyes, né? São 5 grandes potências que estão nesse grande acordo internacional. Então, é a Austrália, o Canadá, Nova Zelândia, Reino Unido e Estados Unidos. Então, eles cooperam entre si para vigiar os seus cidadãos, e os cidadãos do mundo também. Então, por exemplo, no Canadá parece que é ilegal vigiar os seus cidadãos, mas os Estados Unidos podem vigiar, porque eles têm esse acordo de cooperação de trafegar os dados. Então, o governo canadense não faz, mas meu vizinho aqui faz e manda os dados das pessoas para mim. Então, são 20 bilhões de dólares por ano esse projeto. Então, é muita grana. E o Snowden trabalhava nesse PRISM, né? Ele era um dos analistas desses projetos. E aí ele começou a ver coisas erradas e falou, não compartilho mais disso, eu vou denunciar e vou para outros cantos. Então cada vez mais tem grana envolvendo isso, né? Então as empresas, né, quais empresas que cooperam. Então se a gente olhar muitas delas, muitos executivos dessas empresas estão entre os mais ricos do mundo. Né? Então isso é muito grave. Então Twitter, Google, Amazon, a Apple, HP, todo mundo está cooperando nesse grande acordo de compartilhar os nossos dados. E é muita gente poderosa, é isso que a gente tem que dar conta, assim, muita gente com dinheiro, com grana para fazer muita coisa, né? Quanto mais grana se tem, mais possibilidade de atuação. Assim. E no mundo de tecnologia, assim, é muito difícil ter pessoas, a gente vive muito alienado. Eu falo sempre assim, nosso curso a gente não estuda sociedade brasileira, não estuda, a gente estuda só tecnologia. Então a gente cria umas bolhas assim, de pensamento que é fácil cooptar pessoas de tecnologia para estar fazendo esses programas assim, sem se questionar, né? Você tem um senso crítico de quão mal eu estou fazendo com o meu trabalho. Assim. Então, de tecnologia, né? Ciência da computação, meus colegas todos são coxinhos, meus colegas de faculdade. Então é difícil ter pessoas com pensamento crítico, com uma ideia de construção de outra coisa, que não seja, eu quero ir para o Vale do Silício trabalhar ter minha startup para ganhar $1 milhão no mês, sabe? É o pensamento que a gente é treinado a isso, assim, como que a gente se torna milionário com tecnologia e não como que eu uso a tecnologia como uma ferramenta de transformação social, né? De estar mais próximo que a internet foi criada, né? Foi criada para ser esse espaço democrático. Então a gente não tem, a gente é estimulado, como você estava falando de jornalismo, né? De estudar o Google, a gente é estimulado a ter uma startup e ganhar dinheiro. Tanto que vários milionários são jovens que têm uma ideia, quem sabe programar e faz um produto e vende depois para Google. É o sonho de muita gente de tecnologia. Então essas empresas de tecnologia elas são perigosas por isso. Assim, porque você pode construir uma ferramenta usando a mesma tecnologia. Tem um exemplo do ataque de drones, né? Na época do Obama, os ataques de drones aumentaram consideravelmente. Assim. Então, alguns tecnologistas fizeram esse programa para matar a gente, usando drone. Do outro lado,
algumas pessoas usaram a mesma tecnologia que eu estou, a mesma plataforma, para mandar um desfibrilador em acidentes de carro, quando a pessoa tem um ataque cardíaco. Geralmente as pessoas que têm ataque cardíaco, elas têm que ser atendidas rápido para terem chance de viver. E aí um dos grandes problemas é acessar, a ambulância e até o local que a pessoa está para acessar. Então eles criaram um programa que leva um desfibrilador ligado a uma equipe médica que vai orientando a pessoa a salvar a vida. Então é isso, assim, essa empresa de tecnologia ela tem que ter esse senso crítico, a tecnologia não é neutra. Se você não escolhe um lado, você está no lado errado. Então é um perigo essa turma aí, faço parte desse mundo, mas é um perigo ter pessoas com dinheiro, com capacidade de fazer programas que vão ferrar com eles. A gente viu os containers de informações do data center da Google, entendeu a estrutura física do negócio, e aí quais programas, esse grande acordo dos 5 olhos, estão vigiando o mundo, o que eles fazem, quais são os programas, o que eles fazem. Então, são coisas muito tenebrosas. Então tem um aplicativo que eles capturaram dados transmitidos entre os servidores do Google e Yahoo entre dezembro de 2012 e janeiro de 2013. Capturou 181 milhões de registros. Acho que está até 2013 algumas coisas, porque acho que o Snowden já saiu desde essa época, um pouquinho depois. Tem outro que captura imagens das suas webcams no chat do Yahoo. Em 2008, capturou imagens de 1,8 milhões de usuários, tirando foto a cada 5 minutos. Então eu estava lá no chat do Yahoo, minha câmera estava lá e estava sendo fotografada a cada 5 minutos. Isso que assim, o celular está desligado, não estou com nada conectado aqui, mas tecnicamente existe a capacidade de eu ligar remotamente as coisas. Então, como tem cooperação dessas indústrias, dessas empresas, com esse sistema de vigilância em massa, eu estou ali, me loguei, eu estou dando acesso e eles fazem o que eles querem realmente. Assim. Tem outro, captura de dados sobre todos os telefonemas feitos com celular em 5 países. México. E aí a gente tem que entender, quais esses alvos, porque será que eles estão buscando essas informações em 5 países? México, Filipinas, Quênia, Afeganistão e Bahamas. No total, 250 milhões de pessoas tiveram suas informações capturadas. Então imagine, todos os telefonemas desses 5 países foram interceptados e foram armazenados no Socialista é o nome do outro programa, muito engraçado. Captura dados de usuários do provedor da Belgacom, na Bélgica, através do vírus. Então é isso, às vezes você mesmo autoriza um vírus no seu computador. Você tem que ter atenção na hora de baixar programa, na hora de abrir arquivos que a gente está esperando, de uma pessoa desconhecida, porque esse vírus pode ter alguma coisa maliciosa, pode estar mandando informação para outro canal. Outro programa que é dos cartões SIM, é isso que eu falei no início, assim, tipo, a gente tem coisas aqui dentro que a gente não sabe o que ele está fazendo, ainda mais que é fechado, a gente não consegue nem tirar a bateria atualmente, Você desliga, mas você não consegue tirar a bateria, que era uma forma mais ou menos segura de ele não estar usando coisas que eu não gostaria. Oi? Segura sim, se a gente tirar a bateria, coloca só aquela bateriazinha lá, bateria interna, que não tem potência em casa nenhuma. Mas poderia, mas assim, o risco era menor. Por isso que ele está obrigado agora a poder fazer isso. Exatamente. Então, essa Gemalto, ele também colaborou com esse programa de vigilância em massa. Então, a Anicel conseguiu roubar senhas de mais ou menos 700 milhões de cartões. Sim, o outro, que é o Prism, que é esse grande programão, que foi o que anunciou primeiro, capturou dados do Google, aí a Microsoft chegou no Facebook, a Skype, através de acordo com essas empresas. Então não precisou nem instalar um vírus na minha máquina. A empresa mesmo fez um acordo e a empresa mesmo doou esses dados. Então a Google forneceu 5 milhões de registros que relacionam endereço de e-mail com buscas feitas no site. Então é isso, você busca, faz as buscas pelo Google
e está logado no servidor Google, isso está sendo gravado. Tem uma coisa chamada metadados. Deixa eu falar um pouquinho dos metadados. O que eles são e os perigos deles. São necessários, porque tem coisa que eu preciso saber, eu preciso guardar esses metadados para eu conseguir chegar a mensagem no lugar, para saber de onde veio. Mas é perigoso demais, assim, a gente está refém do Google. Né? Então ele sabe o que eu estou buscando. Aí, tá, eu busquei, sei lá, clínica de aborto. Né? Por exemplo, eu liguei para o meu ginecologista. Então, se isso tudo estiver conectado, por mais que eu não seja, por mais que eu nem tenha o conteúdo da minha conversa, não seja uma piada, mas dá para mais ou menos suspeitar do que eu quero fazer. Aí busca o endereço. Então, assim, é muito. Os metadados eles nos ajudam em algumas coisas, mas eles são também, às vezes, podem ser utilizados para nós. Mais programas que desenvolvidos pela NSA permitir acesso remoto a celulares. É isso que a gente está falando. Celular é um negócio perigoso. Então, um liga, o celular está desligado, outro liga o microfone, outro habilita o GPS. Então, imagina, a gente está numa reunião, querendo fazer remoção, todo mundo com o celular lá ligado, 2 minutos depois já tem um monte de polícia do lado de fora para prender a gente. Então, de fato, é perigoso. A gente tem essa capacidade, tem esse mecanismo de fazer isso com o nosso celular. Ainda mais que, né, algumas empresas têm colaboração com isso, então pode, enfim, a gente leva uma arma contra nós aqui no nosso curso. E ainda tem um banco de dados enormes que bota tudo isso, todas essas informações capturadas num grande banco de dados e tem pessoas lá estudando comportamentos e produzindo informação daquilo ali. A gente está na era do conhecimento, assim. Então, o volume de dados que a gente tem, às vezes a gente nem consegue tirar a informação desse volume de dados. Mas se eu tenho um banco de dados com pessoas especialistas em analisar esses dados com ferramentas tecnológicas, eu descubro rapidamente padrões de comportamento, Então, esses 5 olhos, eles são, tipo um Google para espiões, imagina, né? Imagina eu ter um ferramental de informações sobre todos os usuários, todos esses programas capturaram mensagens telefônicas, ligaram câmeras, armazenaram as buscas junto com o seu e-mail. Imagina, tá, vou descobrir rapidinho um perfil pro Helder, por exemplo. Posso botar o e-mail dele e vai dar tudo conectado. Eu vou saber muita coisa sobre ele. Tem mais, eu acho que só tem isso. Você estava falando dos cabos submarinos, né? Os cabos submarinos, eles ligam todo o tráfego da rede mundial, né? Então, a gente precisa deles para me conectar, fazer essa mágica da internet funcionar. Precisa desses cabos submarinos, que são físicos. Então, eles tiveram um acordo também para interceptar. Então, tinha submarinos clipando lá o cabo, clipando a informação. E aí, como é que você se precaver disso, né? Fotografia, algumas coisas, mas eles estavam clipando lá os cabos e chupando toda a informação para o seu computador e guardando isso. Então, e aí a coisa dos metadados. O conteúdo dessas transmissões são mantidos por 5 dias e pelos metadados, né? Porque o conteúdo em si ele não é tão vigiado, assim, né? Ele fica menos tempo guardado, armazenado, mas os metadados, que é para quem é o e-mail, qual o título do e-mail, qual o conteúdo não, qual que foi o destinatário e o remetente, por mais tempo, porque ele pode depois dar mais informações sobre você. Beleza, então a gente já tem esse cenário de vigilância em massa, da infraestrutura e dos softwares da internet, né? Isso, poderio econômico, mas a gente pode se precaver de algumas formas, né? Talvez a gente tenha 25%, mas a gente pode tomar algumas medidas que vai minimizar essa invasão de privacidade. Quando a gente fala de privacidade, eu não tenho nada a esconder, então não preciso de privacidade. A gente tem que entender que privacidade é um direito humano. A gente vai ao banheiro, a gente sabe o que se faz no banheiro. Deduz o que se faz no banheiro, não precisa fazer de porta aberta. Pode até fazer se eu quiser, mas é isso, assim, é uma escolha sua que seus dados sejam, né,
né, captados e guardados e vendidos. Assim. Então, a gente tem que ter essa batalha, assim, a privacidade é um direito. Não é porque a gente vai esconder que vai ter informações ali expostas. Então, a gente tem algumas dicas iniciais, assim, de como a gente pode se precaver dessa vigilância. Então, assim, todo endereço que você coloca na internet começa com HTTP, que é o protocolo de hipertexto. Transferência de hipertexto. Tudo que rola na internet é hipertexto. Rasamente falando, né? Protocolo de transferência de hipertexto, tradução do português. E o S quer dizer que ele é encriptado, que é difícil acessar, é encriptado de ponta a ponta, né? Então é difícil acessar o seu tráfego ali. Então vamos preferir usar softwares que tenham links que tenham VPS. Vários servidores de e-mail, Hotmail acho que não tem, Hotmail só tem no login. Eu acho que o Hotmail só tem no login e Yahoo também. O Google ele até tem um HTTPS quando você está mandando e-mail e tal. Então vamos dar preferência a usar sempre sites, sempre botar o S na frente. Tem um aplicativo que simula, mesmo se o site não tiver, ele tenta fazer uma comunicação segura. A gente vai instalar também, mas dê preferência. Quando a gente bota HTTPS, tem um cadeadinho assim que está dizendo sua comunicação é mais segura do que sem o S. Então vamos estar atentos ao link de endereço da web para sempre preferir colocar o S. Às vezes por padrão não vem o S, vem o HTTP. Mas você pode colocar o S e ele vai ficar mais seguro. Então vamos estar atentos a isso, ao endereço das páginas que a gente usa. Só para tirar uma dúvida, do jeito que você falou, parece que a gente pode colocar o S lá na hora de digitar, não é isso. O site, o protocolo do site tem que ter o S. Não adianta digitar e colocar o S, não vai adiantar. Por exemplo, tem uma página da internet, é HTTP. Foi um serviço que eu estou pagando para o provedor. Se alguém colocar o S na frente, não vai achar minha página. É isso? Se sua página não tiver... Não tem, eu não comprei isso, custa. Então, mas aí esse HTTPS, mas você também tem que observar e escolher sites de navegação. Não adianta a gente escrever o S lá na hora, o endereço que... Não, mas aí você coloca, tipo, o Gmail, eu acho que o padrão dele não é com S. Não sei, tem alguns sites, mas ele tem os dois serviços, entendeu? Então, tenta colocar o S, às vezes o provedor não vai, aquele site não vai ter. Aí você fica mais atento. Quando eu comprei a hospedagem do site que eu fiz recentemente, esse S custava não sei quantos a mais aí. Pão duro. Muitos sites de banco, eles usam sites de banco e tal, eles usam muito, eles precisam usar para não ficar nossa senha ali e tal. Mas é isso, sempre tenta, se não tiver o S, sempre tenta pôr o S para ver se o site também oferece. O S implica o quê? SSL, né? Segurança? Security. Tá. Computadores e celulares como senha. Não deixe nossos computadores, nossos celulares sem senha. Porque é muito fácil acessar. Então você já bloqueia um pouquinho. A Marcelo tem senha aí, senão a gente vai criar uma senha agora. Pra acessar seu computador. Não, é. Não, né? Já fiz o teste aqui, tá? Quando eu coloco o S no site que não tem o sistema, aí o browser fala que a conexão não é particular e tal, e avisa que o site não tem essa segurança. Não adianta tentar. Se é uma coisa que o site tem ou não tem. Sim, sim. Então proteja nossos celulares e computadores com senha. E celular, às vezes a gente tem padrão, assim, mas isso fica marca na tela e é fácil de descobrir também. Então a preferência é ter senha mesmo, não aquele. Tem uns que tem, né, aqueles desenhozinhos e tal, e isso gera um rastro e pode ser fácil. Se alguém pegar seu celular, pode ser fácil achar. Então, preferencialmente, dá mais trabalho às vezes com a senha e tal, preferencialmente uma senha escrita mais do que o desenho na tela. É melhor digital, é melhor digital ou a senha mesmo? Digital. Se for
conseguir mais simples assim. Mas também é mais informação que você dá, né? A sua digital tá lá, gravada, mas eu tenho meu digital, estou nas duas coisas, digital e sim. Mas o mais... computador é bom ter senha, tem alguns tipos de invasão mais simples, que às vezes chega num ponto e não consegue avançar por conta da senha de usuário ou de administrador. Só as invasões muito bem feitas que costumam ter e manuais, assim, com pessoas, assim, porque quando são bots, quando são softwares que fazem invasão, tendem a ter esse bloqueio. Então, se você tem um computador em casa e você pensa, por que eu vou colocar a senha? É porque a senha é esse bloqueio desse tipo de acesso, assim, acesso que vem pela rede. Porque acesso local é outra coisa. É perigoso também, né, ter acesso local, assim, alguém está me seguindo, que algumas informações está sem senha, toda de sopa para uma pessoa física. Acesso local também é importante. Assim. Mas acho que esse lance, porque várias vezes para você instalar algumas coisas, tem que colocar a sua senha de novo. Então esses ataques, eles vão precisar. Se está em branco, é a primeira coisa que eles vão tentar em branco. Depois eu vou te testar assim, se você apertar o 10. Tem um nível de dificuldade que vocês comparam de Android para outras plataformas, os móveis, então iPhone mesmo? Então. Não do consultor, para outros usuários lá via rede. Acho que eu não entendi. Isso é mais fácil invadir um Android do que invadir, por exemplo, um iOS. Isso é fácil mesmo ou não? Na verdade é mais difícil invadir os que o pessoal está usando mesmo, por exemplo, o Windows Phone. Por quê? Porque tem menos ferramentas disponível e tem menos interesse. Assim. Tinha uma época que os mais seguros eram os BlackBerry, porque tinham poucas pessoas usando, eram caros e tendia a ser coisa de executivo. Mas depende, assim, depende também de quem que liberou a ferramenta de alguma coisa. Assim. Então tem a ver com isso. Assim, os dois são visados porque são comerciais e têm informações pessoais. É a diferença assim, de você ter um computador com Linux e com Windows. Com Linux já é difícil por natureza. Assim. Agora, como tem muito mais pessoas usando Windows, tem muito mais vírus para Windows, tem muito mais ferramentas de invasão, tem muito mais pessoas pesquisando e com interesses. Só isso. É mais questão cultural do que questão de segurança. Então, quem não tem senhas no computador, por favor, a gente pode fazer. Quem não tem senha no celular também, vamos colocar a senha para melhorar. O controle que tem acesso físico também aos seus dispositivos, né? Então, deixa aqui no computador, em qualquer lugar que passa muita gente, sem senha ou sem proteção de tela. Então, também precisa saber quem está acessando nossos computadores, quem tem acesso às informações que estão. E aos celulares também, né? Então, prestar no celular para um desconhecido, nesse meio tempo a pessoa pode fazer alguma coisa aqui no celular. Então, parece bobo, mas às vezes a gente se negligencia isso também. Assim. Tendo acesso aos nossos dispositivos. A forma mais fácil de eu pular a segurança é a engenharia social. Essa é a forma mais fácil. Não sei se vocês lembram de São Paulo, teve um infiltrado, andando até próximo da gente, assim, no final das contas, esse cara ele era militar e denunciou um grupo que ia fazer protesto pacífico. Então isso, a forma mais fácil é ter um infiltrado ali, né? Ouvindo nossas reuniões, conversas, mas na real a pessoa está passando a informação. Então, às vezes o acesso físico a gente negligencia e ele é importante isso. Se dá conta de que isso é um perigo. É a forma mais barata, né? Eu te conquisto, você me convida para ir para tua casa e eu te mostro. É a forma mais fácil. Eu gasto tempo e uma vez lá, mas eu gasto muitos dinheiros para fazer um programa e tal. Isso que eu falei também no início, assim, em algum momento a gente falou assim, vamos usar as versões mais atualizadas dos nossos sistemas operacionais dos nossos aplicativos. Então, toda vez que tem uma atualização de algum aplicativo, algum software que a gente usa, tanto no computador quanto no celular, a gente é bom atualizar, porque muitas dessas atualizações corrigem falha de segurança, aumentam a sua segurança negativa.
Gente, parece também coisa boba, mas não, se eu não mandei, se eu não estou esperando um e-mail, um anexo da Mary, eu não vou abrir o e-mail dela com anexo. O que está acontecendo com esse anexo, né? Então, se eu não estou esperando, às vezes tem uns golpes assim, Serasa quer não sei o que, fazer com que você diminua sua dívida. Tem umas coisas assim. Aumente seu bem. Aumente seu bem. Não recebe isso. Meu Deus. Então, não abre. Tá complicado. Não abre o anexo que você não está esperando. Se está com dúvida, manda mensagem. Você mandou um anexo para ele, sabe? É muito importante assim. Porque às vezes a gente acha, beleza, tá, cliquei no se instalou na minha. Ou, se eu receber um anexo, por exemplo, às vezes eu recebo um anexo.pdf, .doc, então, às vezes você clica ali 2 vezes, ele vai executar um outro programa. Então, esqueci. Então, estou esperando um anexo que é meio suspeito. Segurança física é importante também, né? Então, se recebi um anexo, abra o PDF e abra o arquivo. Porque aí, se não for daquele formato, ele vai te avisar. Mas se clicou 2 vezes, você está dando a emissão para executar, às vezes, um vírus no computador. Então, estou esperando um anexo para estar em abre o outro e abre o anexo dele. Não clica 2 vezes, porque pode ser. Mas é isso, se não estou esperando, não abre de forma nenhuma. Não abre. Deixa lá, deixa a pessoa mandar de novo e-mail, mandei um arquivo pra ti e tal. Mas se eu não estou esperando, não precisa abrir. Porque isso pode dar brecha para muitos vírus, muitos espiões no seu computador. Tem um antivírus no nosso computador. Fred me manda anexo todo dia. Então você pode abrir. Manda mesmo, 3 vezes por dia. Mas vocês estão esperando, possivelmente, né? Se não estiver esperando, não abre. Não tem um antivírus também, assim. Tem um antivírus instalado, e só um, né? Porque às vezes a gente tem um já embutido no Windows, e a gente bota só um, mantém ele instalado e mantém ele sempre escaneando seus dados, porque é importante também. Mantém ele também atualizado, porque é isso. Tá, eu tenho um antivírus instalado, tem um vírus que eu não estava esperando ainda. Aí esse vírus começa, porque as pessoas, um ciclo assim, né? Os hackers ficam tentando criar vírus, o antivírus se protegendo e ele começa a correr. Então, às vezes, a versão que eu tenho não está controlando aquele vírus, mas a nova já está. Manter ligado e manter também atualizado, porque tem os vírus eles são criados diariamente.